Ei, Débora, tudo bem? Olá, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. Obrigada. Vocês estão conseguindo me escutar? Sim, a gente está te escutando direitinho. Mesmo com o barulho do ventilador? Sim, nem tá dando interferência no ventilador, tá tranquilo. Ok. Pode ficar tranquilo com relação a isso. Bom, primeiro eu queria agradecer, Débora, por você ter aceitado o convite. É um prazer você estar aqui com a gente hoje. Acho que a gente tem muito para conversar, né? Dois cearenses falando sobre herpetologia no Ceará. Apesar de eu não trabalhar, não ter tido muito contato, né, com os herpetos dessa região, mas é um local que eu tenho muita vontade de voltar para fazer campo de fato, conhecer os bichos de fato. Eu acho que já tem um pessoal aí entrando, daqui a pouquinho entra mais gente. Antes de a gente começar, Débora, falar sobre o assunto, queria pedir para você se apresentar para o pessoal que não te conhece, né? Falar um pouquinho sobre sua história na herpetologia. Tá, vamos lá. É uma história um pouquinho longa, mas a gente vai conversando. Não tem problema. Meu nome é Débora Praciano. Eu sou licenciada em Ciências Biológicas. A minha história com a herpeto, ela começa na graduação. Porque antes eu era aquela pessoa que gostava, na verdade, antes de entrar na licenciatura, né, em biologia, eu era aquela pessoa que gostava de ler sobre animais, mas eu não tinha coragem de pegar em nenhum animal. Tanto que até hoje as pessoas acham esquisito, olha, como que a Débora trabalha com um sapo, né? Como que ela tem Aham, coragem de pegar em sapo? Porque eu era uma pessoa extremamente medrosa, que não tinha coragem de tocar, né? Animais. E aí, quando eu entrei na graduação, eu fiz licenciatura em biologia, em ciências biológicas na UES, na estadual aqui do Ceará, em um campus do interior, né, em Tapipoca. Fica bem próximo do município que eu moro hoje. E eu entrei em 2005, né? Março de 2005 eu comecei a graduação em biologia. E eu entrei sem ideias. Eu sabia que tinha coisas que eu gostava de ecologia, gostava de algumas outras questões, pensava que ia trabalhar com planta, né? Botânica, as plantinhas lá paradas, bem tranquilinha. E quando eu estava no segundo semestre, eu comecei a fazer a disciplina de ecologia com um herpetólogo, né? Que é o professor Daniel Cassiano. É o meu pai, né, intelectual aham. até hoje, me acompanha. E aí eu lembro do primeiro sapo que eu peguei assim na vida, que não foi em campo, foi aqui em casa, né? Tava um sapinho, uma Pitecopus lá. E eu, vale que sapo legal, verde, nunca vi na vida, porque como eu não me interessava muito para sair para ir atrás de animais, realmente nunca tinha visto aquele bicho na vida. Vou levar para a faculdade. Eu coloquei dentro de um vidro e levei para aulas de ecologia, me sentindo o máximo, porque eu estava levando um sapo para mostrar. E aí eu lembro também que ainda na graduação, eu cheguei, em 2005, registraram uma espécie de jacaré aqui para o estado do Ceará, aqui para a minha região, que é a região de Tapipoca, Trairi, né? Registraram em alguns córregos ali do Rio Mundaú. E aí eu lembro que todo mundo só falava no jacaré que o Daniel tinha registrado junto com o Hélio, que era outro aluno de semestres mais antigos do que eu, aqui. E aí eu sempre ouvi história. Sempre ouvi a história que tinha jacaré no córrego da casa lá do meu avô. Sempre escutava. E aí eu cheguei lá, né, na aula de ecologia e falei, ó, tem um jacaré no quintal da casa do meu avô, tem um ninho de jacaré. E o Daniel, não, não é possível, tem um ninho de jacaré. E aí a gente foi lá um final de semana. E esse foi o meu primeiro trabalho de congresso. A gente registrou um ninho de jacaré com ovos, tal, bem bonitinho lá, para o córrego que passava lá na casa do meu avô.
Isso foi em 2007, o Daniel levou para o Congresso Brasileiro de Zoologia de 2008, se eu não me engano. Bem, e aí eu já sabia que eu queria trabalhar com herpeto, mas como eu falei, eu era de um campus do interior, um campus pequeno. Na verdade, as ideias de alguém vai sair daqui e vai fazer mestrado eram as mínimas, né? Não, a gente não tinha praticamente bolsa. Na minha época, nós tínhamos 2 bolsas de monitoria e 2 de iniciação científica para todo o curso de biologia lá de Itapipoca. Então, eu fui monitora de ecologia, eu fui monitora de botânica na época da graduação, mas nunca fui bolsista de iniciação científica. A gente não tinha essas oportunidades. Eu lembro que a bolsa era R$ 150 e atrasava 6 meses, né? A bolsa Exatamente. do governo do estado. 6 meses, R$ 150. Quando você recebia um bolão, né? Ficava rico, porque recebeu 6 meses de bolsa de uma vez. E aí, não tinha essa ideia, vou fazer mestrado, vou fazer alguma coisa do tipo, mas eu queria trabalhar com herpeto. E eu queria trabalhar principalmente com ecologia, que era o que eu gostava, né? Ecologia. E fui para o Congresso de Herpeto em 2009, em Pirenópolis, foi meu primeiro congresso. Lá eu conheci a professora Diva, foi minha orientadora no mestrado e no doutorado. O Daniel me apresentou, a gente conversou com ela, né? Teve umas ideias do que poderia ser um projeto. Eu esqueci de falar, na graduação eu não trabalhava com anfíbios, na graduação eu trabalhei com serpentes. Como eu fiz licenciatura, o meu trabalho foi voltado para educação. Eu até postei esse trabalho hoje lá nos stories do Instagram e no Twitter. Uma parte, né, do trabalho. Eu fiz licenciatura e trabalhei com conhecimento que os estudantes de biologia do estado do Ceará tinham sobre serpentes e ofidismo. O que é que eles sabiam sobre serpente? E por que isso, né? Quando eu estava na graduação, a gente presenciou alguns acidentes ofídicos lá em Itapipoca. Uma senhora foi picada por uma jararaca, a família subestimou. Ela só foi atendida 6 horas depois. Nossa, bastante Porque tempo. pensava que muito tempo para uma jararaca. E a outra foi uma criança que foi picada por uma leptodeira no lata. E ela levou a serpente pro hospital, dentro de um vidrinho. E quando ele chegou lá, o médico, uma jararaca. E a criança tomou 4 ampolas de soro antipotrópico. Nossa senhora. Então, ela teve um risco de ter um choque anafilático muito alto, né? E a gente começou a ver essas coisas e pensou, não, a gente tem que... E se tivesse um biólogo lá? Né? Se tivesse um biólogo que trabalhasse no hospital, será que ele ia saber identificar? E aí a gente foi praticamente quase todos os cursos que existiam de ciências biológicas no Ceará na época. A gente aplicou um questionário que era teórico, um questionário que era prático. E a gente viu que não sabiam quase nada. Os estudantes tinham conceitos obsoletos sobre serpentes, né? Conceitos de diferenciação de serpente peçonhenta e serpente não peçonhenta, muito ruins. Alguns animais que não eram serpentes, eles consideravam serpentes. Alguns tinham ideias de tratamento para picada também bem retrógradas. Então, isso foi o meu trabalho de monografia. E aí, não, agora eu vou fazer o quê no mestrado? E aí, quando eu passei no mestrado em final de 2009, iniciei no começo de 2010, queria trabalhar com tudo. Cheguei para a professora Giba falando, eu quero trabalhar com a herpetofauna, Com na área que eu tudo. for trabalhar. Quero coletar tudo, coletar lagarto, serpente, anfíbio, tudo. E aí ela falou assim, não, é melhor escolher, né? É melhor você escolher. Eu lhe indicaria trabalhar com anfíbio. E aí Daniel já trabalhava com anfíbio, ele me ajudava. E quando, no mestrado, eu trabalhei com assembleias de anfíbios de afloramentos rochosos.
na caatinga, né? Em áreas de caatinga estricto sensu mesmo, aquela caatinga com muitas pedras, né? Muitos afloramentos rochosos, muitos tanques, numa área que a gente tem lá em Itapipoca. Só que qual era a ideia que eu tinha? A gente tinha esses tanques lá, e esses tanques eles permanecem com água praticamente o ano inteiro. Eram afloramentos rochosos que formavam tanques que foram escavados para o Museu de Paleontologia recolher fósseis. Hum, Porque nessa área a gente tem preguiças gigantes e mais alguns animais da megafauna pleistocênica. E esse trabalho inicial que teve lá, eles pegaram esses tanques, eles fizeram paredes de tijolos para acumular água, para a população usar essa água durante o ano, a água da chuva. Então, era um trabalho que, além de recolher os fósseis, tinha uma ideia mais social, né? Porque era uma ideia mais social, mais cultural. E eu imaginava, não, esses tanques, eles têm água o ano inteiro. Porque todas as vezes que eu ia lá, tinha tinha água. água. Então, eu ia usar uma teoria ecológica que era mais relacionada a isso, uma teoria ecológica voltada para ambientes que eram estáveis em meio à caatinga. Só que quando eu cheguei lá, 2010, foi um ano totalmente atípico. Na verdade, não atípico, mas foi um ano que choveu muito pouco. Quando eu cheguei lá, não tinha nada. A gente só Putz. tinha o chão rachado. E a diva ficou, não, Débora, vamos voltar para trabalhar numa lagoa, em tal lugar, acho que São Gonçalo do Amarante. O que eu tava falando? E a gente lá sentado olhando pro chão rachado e aí ficou imaginando, e na seca, né? Para onde que vão os sapos? E aí esse foi meu trabalho do mestrado. Eu estudei a comunidade, na estrutura de comunidades da região, mas eu também amostrei quais eram os microhábitats que esses animais eles usavam no período seco e no período chuvoso do ano. Esse trabalho está meio que em processo, né? O último, né? Que um deles a gente já publicou, que foi a lista de espécies lá para Itapipoca. Massa. Mas esse outro a gente está no processo. E o que foi que a gente viu? Os bichos, eles usavam praticamente todos os hábitats que eram Tá disponíveis para travando um ele. Imagina que pouquinho, ele... não sei se. Débora, vai contando a história rapidinho, que eu acho que a minha internet também tá com problema. Eu vou resolver enquanto você vai contando a história. Até fácil. Peraí. Pois bem. E aí... Onde que eu tava? E aí, o que foi que aconteceu? Eu comecei a trabalhar no mestrado com a questão dos microhábitos desses animais no período chuvoso e no período seco do ano. Voltei. Né? Pronto. E aí... Esses problemas de começo sempre rolam, assim, até acertar tudo, mas tá tranquilo. E aí, eu estava falando do trabalho do mestrado. E aí, no mestrado, eu fiz isso. Trabalhei em Itapipoca, com assembleias, e eu vi os microhábitats que eles usavam no período seco e no período chuvoso, né? Vi que eles se enterravam no período seco, usavam frestas de rocha, todos os ambientes que fossem úmidos, né? Para eles ficarem. No doutorado, eu ia trabalhar com girino, ia fazer um trabalho totalmente experimental com girinos. E aí a professora Diva me propôs trabalhar nos brejos de altitude. E aí eu troquei, né, a parte de caatinga estricto sensu pelas áreas de brejos de altitude e fui trabalhar com gradiente altitudinal em duas serras daqui, Maranguape e Ubajara, né, que fica ali na Ibiapaba. Basicamente, estudei também estruturas de comunidades, mas bem na parte espacial. E uma parte da minha tese, eu vi também questões relacionadas à teoria dos refúgios, né? Fiz um trabalho mais de análise, de meta-análise, essas coisas. Então, Bastante coisa. Basicamente foi essa, desde a graduação até o doutorado, né? É interessante você falar que não pensava em trabalhar com herpeto, né? Porque
Às vezes você vai conversar com alguém, a pessoa acha que você já gostava daquilo a vida toda, né? Comigo foi mais ou menos a mesma coisa também. Eu não fazia ideia do que era herpetologia. Morria de medo de cobra. Morria mesmo de medo de cobra. Acreditava que sapo mijava no olho da pessoa para cegar. Essas coisas todas fizeram parte da minha infância e boa parte da minha adolescência também, né? E foi só na faculdade que eu comecei a perder o medo desses bichos. Comecei a estudar de fato herpetologia, mas não era uma coisa que estava presente assim no meu imaginário. Quero trabalhar com cobra, quero trabalhar com anfíbio. Não queria a distância, na verdade, desses Ah, bichos, né? E tem outra e, coisa. e Pode falar. Pode falar. Eu levei muito carão ao longo desse trajeto. Eu lembro de ir para campo com o Daniel e ele falava: segura esse bicho, bem se mexer, eu passo. Eu tava com medo, né? Muito bom. Mas. E tem outra coisa que você comentou também, do seu trabalho de monografia, que eu achei bem interessante, sobre a percepção dos alunos, né, de biologia com relação à herpetofauna. E aí você comentou do acidente com a leptodeira que foi dado o soro para a jararaca. Isso eu acho que é um problema seríssimo que a gente tem em várias regiões do Brasil, né? Não só com... A sua pergunta foi, será que os acadêmicos de biologia conseguiriam identificar se tivesse algum lá? Mas aí vem aquela outra questão, será que os médicos também são capacitados para poder identificar os animais, né? Isso é outra coisa que me preocupa bastante, porque às vezes a gente identificar os animais não, desculpa, né? Identificar os sintomas, né? Porque se o médico tivesse parado para analisar os sintomas e ver que na verdade não teria alteração, né? Porque é um bicho totalmente diferente a ação né, do acidente com a jararaca, não teria feito o protocolo. Então fica aí a dica, se alguém quiser trabalhar com a percepção dos médicos também, é uma coisa super Isso, válida, isso é né? uma, isso é uma coisa que a gente se pergunta desde a época da minha monografia. E hoje, assim, sabendo de algumas coisas, eu até estava conversando hoje isso com o Alexandre Simeone. O meu primo, ele formou em medicina há um pouco tempo. E ele disse que não teve nenhuma cadeira relacionada a animais pacientes durante a graduação. Provavelmente, se a gente perguntar isso a qualquer estudante de medicina ou qualquer pessoa que sei lá, já tenha se formado, ele vai dizer a mesma coisa. Eles não Nossa. têm. Então, é uma coisa que quando eles chegam, que enfrentam, eles ficam extremamente preocupados. A Cacá está falando aqui que os hospitais do interior são uma questão séria, muito séria. Eu tenho uma aluna agora, a Letícia, que ela é lá de Limoeiro do Norte, lá de onde a Luana é também, do mesmo campus. E ela está fazendo trabalho com a epidemiologia de acidente por serpente peçonhenta. Aquela região lá de Limoeiro é uma região que tem muito acidente. Muito acidente, que é uma região agrícola. E aí, na maioria dos locais, que são regiões agrícolas, aqui no estado do Ceará, as pessoas chegam com acidente e o médico não vai saber dizer o que é. Sim. Aqui no Sudeste também é basicamente o mesmo cenário, né? Poucos são os hospitais que tem gente que consegue identificar, consegue lidar bem com esse tipo de acidente. A primeira vez que eu fui mordido por uma serpente, na verdade, foi uma jiboia. Eu só queria tratamento para ferida em si, né? Hoje em dia eu nem iria mais a um hospital, eu faria o tratamento em casa mesmo, né? Mas aí, menino novo, começando a trabalhar, tomei uma mordidão de jiboia, fui ao hospital pensei que precisava tomar antitetânica, alguma coisa do tipo. E aí foi aquele alvoroço gigante, queriam me colocar no soro, queriam me dar soro antibotrópico. E aí eu fui explicar que não, que era uma jiboia. Aí todo mundo chegava, mas você tem certeza disso? Eu falei, sim, gente, eu tenho certeza. Eu trabalho com bicho, não tem peçonha, não precisa dar soro para nada. Mas fica aí, a gente podia pensar de repente em fazer um questionáriozinho online, mandar para os amiguinhos da medicina e ver o que é que sai Vamos pensar nisso. desse formigueiro aí, né? Mas, pô, legal, muito legal sua trajetória que acabou pegando um pouco de cada coisa. E serve também
de caminho, assim, para o pessoal que começa na graduação, meio assim, ah, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer da minha vida, né? Às vezes você não precisa entrar às vezes não, né, na verdade, você não precisa entrar na graduação já sabendo o que você quer fazer. A graduação serve justamente para você experimentar as coisas, né? O meu primeiro ano Sim. de graduação eu trabalhei com cabra, por exemplo, né? Eu trabalhei com cabra e hoje em dia sei nada de cabra mais, né? Então, aproveitem a graduação para experimentar as coisas e as oportunidades, ver se é aquilo que você quer mesmo, se não é. Experimentem para poder. Agarrar, agarrar as oportunidades. Eu Exato. penso nisso porque, assim, eu pensando na minha trajetória como estudante de campus do interior, né? Eu agarrei as oportunidades que foram aparecendo para mim. Fui agarrando, fui estudando muito, né, para poder conseguir agarrar essas oportunidades, mas eu fui fazendo isso. Porque, como eu falei lá no início, na minha época, a ideia geral dos estudantes da minha turma e dos estudantes do meu campus inteiro era: a gente vai terminar, provavelmente a gente vai passar em algum concurso para ser professor da rede pública, da rede municipal, mas nós não temos capacidade de fazer mestrado porque a gente não consegue concorrer com estudante de Fortaleza ou com estudante do resto do país. A ideia da galera era essa, né? E não é assim. A Sim. gente tem capacidade, nós fomos bem formados. É que às Né? vezes, E eu sempre falo, uma licenciatura, ela não limita um biólogo. Vários biólogos que eu conheço que são maravilhosos são licenciados, não limita. sim, exatamente. Formação nenhuma, na verdade, limita a pessoa, né? Às vezes a gente fica assim, ó, tem que abrir mais, expandir as possibilidades. No Sim. começo eu já falei isso aqui outras vezes, né? Eu sou veterinário. E gosto de estudar herpeto, né? Eu falava que no começo eu era entusiasta da herpetologia, né? Eu gosto de estudar herpeto, mas quem é herpetólogo é biólogo, né? E aí senti assim um certo preconceito no começo. Hoje eu superei essa fase, falei, gente, vou estudar herpeto, vou me tornar herpetólogo de fato. E é isso, não, tipo, tem que correr atrás do que você quer e fazer por onde as coisas acontecerem. Não adianta ficar acomodado e achar, eu estou num local que não tem tanta oportunidade e vai ficar por isso mesmo. Muito pelo contrário, tem que criar as oportunidades e ir atrás. Mas enfim, Isso. quando eu participei daquele quarentena Vet Selvagem, né? E tem um perfil que está fazendo várias lives sobre diversos temas. Indico para vocês seguirem, inclusive, né? Tem várias coisas legais toda semana. E aí, durante a minha participação, perguntaram qual que é o cenário da herpetologia no Ceará hoje? Como anda a herpetologia no Ceará hoje? Eu falei, gente, eu não faço ideia de como anda a herpetologia no Ceará hoje. Tem muito tempo que eu tô por fora, né? E eu queria ver de você como que você vê o cenário da herpetologia hoje, né? Quem são os pesquisadores, onde que eles estão atuando, o que é que tem ainda para ser feito, o que é que já foi feito, o que é que dá para explorar ainda mais, se tem área para Eu o posso, pessoal ir trabalhar. sim, eu posso meio que contar uma historinha partindo do passado para chegar hoje? Deve, por favor. Tá. Se a gente pensar historicamente, a maioria dos estudos dos inventários faunísticos, eles vão ser concentrados na região sul e na região sudeste, né? O Nordeste, ele tem uma certa escassez de pesquisa, ele tem lacunas sérias, lacunas de conhecimento que a gente chama de déficit lineano, quando a gente não tem um certo desconhecimento do total de espécies que existem, e a gente tem também um déficit wallaciano, que é a gente não conhece a distribuição, a ocorrência geográfica das espécies direito ainda. E isso talvez se dê, né, porque os estudos aqui eles começaram muito tempo depois. Né? Os registros, os estudos mais frequentes aqui no Ceará, eles começam a partir da década de 70, basicamente.
né? Embora a gente tenha alguns relatos pontuais, alguns relatos escassos anteriormente, mas começa na década de 70, quando o professor Lima Verde, né, o professor José Santiago Lima Verde, se estabelece aqui no Ceará. Basicamente, antes disso, a gente só tem registros pontuais. Por exemplo, a gente tem um registro de 1863, se eu não me engano, de Tomás Pompeu de Souza Brasil, que ele fala de um animal que ele chama de suricucu. Então, você olha assim, você imagina, né? E ele diz que essa serpente ela habitava as matas frescas e que ela era inimiga do fogo. Ele também fala em uma espécie que ele chama de sucurujuba. Sucurujuba. Sucurujuba, que ele diz que habitava regiões pantanosas e que era capaz de engolir um bezerro. E aí, quando a gente começa a pensar, deve ser um sucuri. Só que esses animais, apesar de ele falar isso em 1863, esses animais eles só são registrados no estado do Ceará praticamente no final da década de 90. Em 99, a gente tem um estudo que registra uma dessas espécies, o estudo da professora Diva, o trabalho da professora Diva, que registra eu tava falando o nome do bicho, eu esqueci o nome do bicho. Surucucu. Que registra a surucucu para as terras aqui do estado do Ceará. E a gente tem um trabalho de 2009 que registra sucuri. Né? Basicamente vem depois disso. Então, todos os registros que a gente tinha eram registros bem pontuais, bem escassos. A gente tem, por exemplo, o professor Dias da Rocha tentando fazer uma coleção científica lá na década de 40. A gente tem o Tomás Pompeu Sobrinho tentando também fazer uma lista com quelônios, com lagartos, com serpentes na década de 60. Então, a gente tem tudo isso, mas estudos, trabalhos mesmo, só começam com Lima Verde, na década de 70, quando Lima Verde chega aqui. E a ideia inicial era, olha, o Ceará, os animais que a gente tem aqui são os mesmos animais que a gente tem em todos os lugares. Né? São os mesmos animais que a gente tem na Caatinga. O próprio Vanzolini, ele chega e fala, olha, os répteis e anfíbios do Nordeste, eles são os mesmos dos outros estados e eles não têm variações significativas. São os mesmos. E aí o Lima Verde chega aqui e ele começa na década de 70 a trabalhar, ele registra em 76, na verdade, esse trabalho para mim, eu nunca sei a data porque tem o mesmo trabalho para 76 e o mesmo trabalho para 71. Dentro da herpetologia, você gosta de estar fazendo mais trabalho de fazendência? Eu gosto de fazer trabalho em campo. Eu gosto de ir para campo. Né? Perfeito. E aí, eu gosto de passar muito tempo em campo. E no campo, qual foi o maior... Tem uma pergunta aqui, qual foi o maior problema que você já enfrentou? Eita, pera. Deixa eu lembrar. Peraí, gente, tá me ligando aqui. Tá, então no campo, eu não lembro, assim, de problemas muito graves. Mas a gente teve alguns problemas. A gente já levou carreira, né? Eu lembro uma vez, inclusive com quem fez a pergunta, que foi o John, eu acho, se eu não me engano. Explica pro pessoal que não é nordestino o que é levar carreira. Tá. Quando eu trabalhava no doutorado, eu trabalhei com gradiente altitudinal. Então, eu tinha que fazer coletas em 4 pontos. No ponto de 200 metros de altitude, 400, 600 e 800. Nossa então, senhora. O que é que fazia? Quando eu comecei a trabalhar, o bonde lá em Ubajara quebrou. E até hoje não tá mais funcionando, não voltou. E aí a gente tinha que descer tudo a pé. Descer tudo andando.
Ok. E aí, normalmente, o que é que a gente fazia? A gente descia, revistando os pitfalls, fazendo as buscas ativas, e uma pessoa esperava a gente lá no pé da serra para levar a gente de volta para a cidade. Então, a gente passava 1h30 subindo de carro a serra quando chegava lá embaixo. E um dia, quando a gente chegou lá embaixo, tinha uma pessoa dentro do parque, nitidamente bêbado, que começou a correr atrás da gente. A gente teve que sair na carreira, né, de dentro do parque, porque o cara ficava gritando, a gente não sabia se ele estava armado e tal, e lá vai todo mundo correndo com medo do cara. Que mais? E eu não lembro. Minha mãe tá assistindo a live. Se eu começar a falar as coisas, ela vai dizer, como assim? Muito bom. Levar carreira, né? Ser seguido em campo. Eu já fui seguido algumas vezes. Já fui seguido algumas vezes por caçador também. A gente encontrou o caçador dentro do parque. Essas situações são bem ruins. Tá. A maioria dos problemas que eu enfrentei em campo foi em campo de consultoria. Não foi nem nos meus campos do mestrado e doutorado. E a gente foi... no do doutorado, eu fui furtada em campo. Nossa. A gente ficava... Era em Maranguape. Em Ubajara a gente ficava no horto, né? Do parque, na sede do parque. Em Maranguape não, a gente ficava em uma casa no meio da mata. E a gente desceu para justificar o voto, porque eram eleições, primeiro turno das eleições presidenciais, da penúltima, né? Eleição. E quando a gente voltou, tinha levado tudo. Comida, minha máquina fotográfica, rede, tudo. Levaram uma porção de coisa. Eu achei engraçado que eles pegaram o pacote, o saquinho que tava o gravador de vocalização, e eles levaram só o pacote, deixaram o gravador. Eu nunca agradeci tanto a Deus nesse dia. E a gente foi furtado. Isso foi um baque. Eu não queria nem voltar para campo. Eu fiquei muito traumatizada. Eu não queria voltar para Maranguape na época, com muito medo. E o resto das coisas foi em consultoria. Encontrar caçador. O caçador tá atrás de avoante, né? Que é ave. E ele dá o tiro passa raspando no colega de campo. Coisas assim. Nossa. E agora fazendo a pergunta do Léo, no Ceará tem muita incidência de endemismo de herpetofauna? Tem muito bicho endêmico? Tem nas serras. Nas serras a gente tem muito bicho endêmico, principalmente por a questão de que nas nossas serras a gente tem uma floresta úmida, né, mata úmida, que é muito semelhante às florestas atlântica e amazônica. E aí entra em toda aquela história lá que o Vanzolini, né, o Raffer falaram, que provavelmente se deve à teoria dos refúgios. Né? Qual que era a ideia da teoria dos refúgios? Que as florestas neotropicais, né, que tem aqui no Brasil, a Mata Atlântica, a Amazônia, elas antigamente formavam um único bloco. E aí, nos períodos paleoclimáticos mais úmidos, né? Na época das glaciações, estava mais úmido. Essas florestas estavam unidas em um único bloco, que esse bloco, inclusive, ia até o litoral nordestino, né? Ia até o Nordeste. E nas épocas mais quentes, elas retraíam. Então, essas florestas, elas meio que andavam, elas iam e vinham. Só que entre 10 mil e 12 mil anos atrás, na último máximo climático, na última glaciação, essas florestas foram e elas não voltaram mais. Só que os topos de serra que são mais úmidos, que são alvo de chuvas orográficas, né, chuvas de relevo, eles continuaram úmidos aqui no Nordeste. E aí a gente tem uma região que nós chamamos aqui de brejos de altitude, que provavelmente são relictos, né, florestais. E aí, nessas regiões, a gente tem muito endemismo. A gente tem, por exemplo, a Delophrina maranguapensis,
né? Que é um sapinho bem pequenininho que fica lá em Maranguape, que está restrito a 3 quilômetros quadrados no Pico da Rajada, em Maranguape, que é uma espécie ameaçada, né, de extinção, uma espécie que está em perigo por conta do pequeno habitat dela. A gente tem também nessa região aqui das serras, Leposoma baturitensis, que é um lagarto, Placosoma lima verdorium, que é um lagarto, Atractus roni, que é uma serpente, todos endêmicos, fora mais algumas. Eu estava até dando uma olhada aqui antes da live, no trabalho do Roberto Lobman, 2016, que é a lista aqui, eles citam mais ou menos 13 espécies que eles consideram espécies endêmicas aqui do estado do Ceará. A gente tinha espécies endêmicas na Caatinga stricto sensu também, mas que hoje não são mais, que foram encontradas, né, em outros locais, tipo o Tropidurus jaguaribanos, que foi encontrado em outro estado, Quitona herpetuari, que é uma gimnofiona, né, uma cecília, que a área de distribuição dela era Limoeiro do Norte e que depois foi encontrada também em outro estado, ali na divisa de Pernambuco com a Bahia, né, se eu não me engano, em 2003. Então, a maioria dos endemismos aqui no estado do Ceará, eles estão restritos aos brejos de altitude por conta dessa questão, né, desse local que tem toda essa história que favorece a especiação, né, desses grupos. Pronto. E aí, então, a pergunta aqui do Bruno. Pessoal, se vocês forem fazendo pergunta, façam na caixinha aqui que fica mais fácil da gente encontrá-las, né? Porque os comentários, e aí o pessoal tá bem empolgado com a Débora, tá fazendo bastante comentário, acaba perdendo as perguntas. Mas tem a pergunta do Bruno, que é que se você já viu a boiruna sertaneja aí, e sobre o mito dela, né, que é muito forte, que ela ser a cobra que mama, né? Então, não vi a boiruna ao vivo. Vi só a muda dela, uma muda bem grande, por sinal. Mas aqui no Ceará, além da boiruna, eles atribuem esse mito, essa lenda, mito, a pseudoboa nigra. Não só a boiruna sertaneja, eles também falam isso com a pseudoboa nigra. E é uma história muito comum aqui. Então, o que eu estava falando, além da boiruna, aqui no Ceará, esse mito, ele é voltado, na verdade, de lenda, né? É voltado muito para a pseudoboa nigra. E é muito comum. Quando a gente anda no interior fazendo consultoria, fazendo campo, que a gente chega e pergunta, as pessoas falam logo. E eu lembro, inclusive, de discussões em grupos de Facebook, as pessoas jurando que viram. Não, foi o meu tio viu, minha mãe viu. Então, é muito comum. A gente fez até um post no Nurof, na página lá do Nurof do Instagram, esses dias falando sobre isso, justamente pela ideia de ser realmente comum. E que a gente sabe que não é verdade. Não é um mito tal, mas não é verdade por várias razões. As cobras, elas não conseguem fazer sucção como um mamífero, né? A questão do maxilar delas, elas não conseguem fazer esse processo de sucção como um mamífero. E, além dessa ideia, por exemplo, eles falam em pseudoboa nigra aqui, porque eles falam, mas ela tem manchas brancas. É um processo completamente diferente, uma característica morfológica. E elas também não têm lactase, né, para digerir o leite. Aqui também, né, a serpente que faz parte desse mito é a pseudoboa nigra. E aí aqui a gente encontra frequentemente aquele padrão que a pseudoboa ela é quase toda branca, só com a cabeça preta. Mas é o que eu estava falando, só para concluir o raciocínio, né, a gente estava falando da pseudoboa nigra e da boiruna, né, que são as mussuranas, são chamadas de cobras que mamam. E aí aqui tem um padrão que é relativamente fácil de encontrar até de pseudoboa nigra, que é ela quase toda branca, só com a cabeça preta, né? E aí o pessoal fala que ela é que mamou muito, assim, mamou muito durante a vida e ficou quase toda branca. Se tivesse mamado mais um pouquinho,
ficaria toda branca. A, Mas tem. a daqui, a gente encontra ela meio rajado. Eu nunca encontrei com esse padrão toda branca e a cabeça preta, mas rajada, né? Com várias manchas brancas. Sim, E aí, isso é uma característica relacionada ao leucismo, né? sim. É, não, as espécies que têm leucismo, elas podem ter algumas partes do corpo que perdem a coloração. E aí, nesse caso, algumas pseudoboas negras vão ter esse leucismo, e aí, por isso, as pessoas acabam atribuindo, viu no telhado, perto de casa, e achou que era, né? Ou viu passando próximo e achou que era uma serpente que resolveu tomar o leite, né? Exatamente. Mas enfim. Tem uma pergunta aqui sobre os brejos, né, de altitude, se eu não me engano. Se existem muitas espécies de lagartas endêmicas dos brejos, né? E se você sabe quantas são. Sim. Já que eu falo para ti quantas são, só um instante, que eu tô aqui até com o paper aberto para Muito poder bom. ver. Mas, teoricamente, a gente tem duas. Duas? Eu acho que tem mais, mas aqui no paper fala que são duas. Leposoma baturitensis e Placosoma limaverdorum. O leposoma, a gente vai encontrar ele nas serras de Maranguape, Aratanha, Baturité e Biapaba. E o Placosoma em Maranguape e Baturité. Massa. São essas duas Se quiser espécies. depois, manda pra gente. Mas aí, se alguém do Nurof lembrar aí de outra que eu não tô lembrando, aí coloca aqui embaixo, né? Pra gente lembrar. Se o pessoal perguntar de mais material sobre o Ceará, ou se você quiser indicar material sobre herpetofauna do Ceará, manda pra gente, que a gente coloca no arrasto pra cima aqui dos stories, ou Legal. coloca um link de referência no nosso site, né? Que dá pra colocar isso lá. Eu vou então juntar os artigos que a gente tem, as listas, as coisas, e aí eu coloco lá para vocês. Eu Perfeito, te mando. perfeito. E aí tem outra pergunta. Da... Copelossa arajara, não lembro. Tem uma pergunta Eu acho que... Desculpa, Débora, te cortar de novo. A Roberta, que fez live com a gente outro dia, né, tá perguntando, como herpetóloga, qual que é o seu maior sonho? Como herpetóloga. Orientar um monte de gente, né? Mas para orientar, o meu maior sonho no momento é conseguir passar em um concurso público em primeiro. Pronto. Vai passar. Né? Vou. E para poder orientar, né? Infelizmente, eu não falei isso, né, na história lá da trajetória. Eu terminei o doutorado em 2016. E aí eu fiquei 2016, início de 2016 até 2017, trabalhando em consultoria com educação ambiental. Trabalhei com educação ambiental, escrevi várias apostilas para o governo do estado, para a Secretaria do Meio Ambiente. De lá para cá, eu fui professora substituta da UES, então fiquei um ano em Limoeiro do Norte, lá na Fafidam, já Luana estuda, e fiquei 2 anos em Itapipoca, né? Onde eu me formei, eu passei os 2 últimos anos trabalhando. Acho que deve ter algum aluno meu aqui assistindo a live. E aí, de lá para cá, eu fiz alguns concursos. A gente sabe, com a situação política do Brasil, infelizmente, né, não há como. Os concursos estão muito vagos, muito poucos. Mas é isso. O meu maior sonho como herpetóloga é poder orientar pessoas. E para orientar pessoas, eu preciso estar vinculada, né, à universidade. Perfeito. E aí estou agora vendo se eu ganho minha bolsa de pós-doutorado júnior. Estou esperando o resultado sair em junho. Torcendo por você, com certeza. Imagina ser orientado por uma herpetóloga zona dessas? Quem não queria? Aí tem outra pergunta, de como você vê a questão da conservação da herpeto como um todo no Ceará? Tá. Bem, aqui no Ceará,
como eu falei lá no início, a gente tem aquela questão de que nós ainda temos alguns déficits, né? Déficit de conhecer realmente quais são todas as espécies que nós temos aqui, e a gente tem um déficit de conhecer a distribuição geográfica dessas espécies. Então, por conta disso, a gente vai ter estudos basicamente nos brejos, alguns estudos em área de caatinga e no litoral, mas a maioria dos estudos que a gente tem aqui são nos brejos de altitude. E a gente tem uma grande área no Ceará, que é uma área que está fora de unidade de conservação, e uma área que né, fora de unidade de conservação e que praticamente não tem estudo nenhum sobre os animais que a gente tem lá. Então, além de a gente ter toda a questão dos animais que hoje são ameaçados aqui no estado, a gente tem algumas espécies, por exemplo, a gente tem a Delophrina maranguapensis, que é ameaçada, a gente tem o Leposoma baturitensis, que é ameaçado, a gente tem a Tractus roni, que é uma serpente que é ameaçada, que estão nos brejos, a gente ainda provavelmente vai ter espécies ameaçadas que estão fora das unidades de conservação e que não foram estudadas, porque também não foram estudados de locais onde elas estão. Então, isso é um problema, né? Porque a caatinga, ela é um dos domínios fitogeográficos mais atingidos por desmatamento, por todas essas questões. Fora isso, os bichos que estão na serra e que são ameaçados, eles também sofrem com a substituição da floresta por culturas agrícolas, né? Na maior parte das serras aqui do estado, a gente tem substituição da floresta por bananeira. A gente tem, por exemplo, o maciço uruburetama, que é um brejo de altitude que não tem estudo nenhum sobre a herpetofauna de lá e que ele praticamente não tem mais floresta em pé, só é bananeira. Triste. Virou tudo, né? É tudo ocupado por bananeira. Então, a gente tem alguns problemas. As espécies que são ameaçadas que a gente conhece aqui, elas são todas alvos do PAN, né? Que é um projeto para estudar essas espécies ameaçadas de répteis e anfíbios. Então, elas são todas alvos do PAN. São feitos alguns trabalhos relacionados a isso. O status de conservação delas está sempre sendo revisado por conta delas estarem lá no PAN. Mas provavelmente a gente vai ter espécies ameaçadas em locais não estudados ainda. Então, é uma coisa extremamente interessante para quem está trabalhando com herpeto aqui no Ceará. Estudar espécies que estão, estudar áreas fora de área de unidade de conservação, né? E estudar locais que são importantes, mas que ainda não tem estudo nenhum. Pronto. Na sexta-feira a gente teve live com o Alexander, né? E ficou todo mundo querendo ir para a Amazônia. Agora daqui a pouco vai estar todo mundo querendo ir para o Ceará também, para estudar herpetofauna no Gente, a Ceará. Caatinga é maravilhosa. Aqui a gente tem muita gente trabalhando, sabe? Mas quem vier trabalhar para ser orientado pelo povo daqui vai ter muita coisa para fazer também. Muito bom. Você trabalhou um tempo como consultora, né, Débora? Você fez muita consultoria também. E como que é? Cadê? Deixa eu perdi a pergunta. Aqui. Como que é o trabalho de consultoria com herpeto? Como é que foi para você, de fato? Nas consultorias que eu fiz, eu trabalhei com consultoria em monitoramento de herpetofauna, que é um trabalho mais longo, né? No monitoramento, a gente fica indo ao campo durante praticamente o ano inteiro, né? Com diferenças assim, mas praticamente vai ao campo o ano inteiro. Então, o consultor, ele pode trabalhar com monitoramento e ele pode trabalhar com resgate. Resgate de herpetofauna quando estão implantando o empreendimento, e aí aquela área vai ser desmatada, e aí o consultor vai fazer o resgate dos animais que estavam naquela área. Mas eu trabalhei basicamente com monitoramento. É um trabalho interessante, porque você acaba vendo bichos que você não imaginava que ia ver. Você trabalha em locais extremamente interessantes. Você conhece muita gente. Então, basicamente, é um trabalho que assimila muita gente que quer trabalhar com herpeto e que você aprende bastante quando está trabalhando, né? Bom,
E aí eu vou fazer outra pergunta aqui, que, aproveitando esse gancho, né? E como é ser mulher herpetóloga e trabalhar no campo? Quais são... É É difícil. difícil. Não tem nada. Eu acho que isso resume bem, né, a atual situação. Você já passou por alguma situação assim que teve que se impor mais pelo simples fato de ser mulher e estar ali trabalhando, mexendo nos bichos? Na, É interessante porque quando a gente está trabalhando com herpeto, e aí as pessoas veem, uma mulher. Aí muitas vezes, e isso acontece com tudo quanto é herpetólogo, eles não dão o devido crédito, né? Principalmente na consultoria, isso acontece demais. Essa menina trabalhando com esses bichos, essa menina vai pegar isso, né? Então, às vezes você não tem o crédito. Mas já aconteceu de, eu tô trabalhando e eu vou perguntar alguma coisa e não respondem para mim, respondem pro cara que tá, né? Para outra pessoa. A gente tem toda a questão de que ir sozinha para campo é complicado. Na época do doutorado era muito difícil conseguir pessoas para ir para campo, porque eu ficava um mês inteiro no campo. Então eu ficava um mês em Ubajara, um mês em Maranguape, 2 vezes ao ano. Então eu passava 4 meses do ano no campo. Era difícil conseguir. E a gente já teve casos de que a gente tinha que fazer todo aquele trajeto da Serra, eu e Castiele, né? A bióloga lá do Nurof. E chegar alguém e ficar falando, o que é que vocês duas estão fazendo aqui? E a gente sentia nitidamente que era uma ameaça, né? Disso. Então a gente tem essas questões, a gente tem a questão de às vezes não ser ouvida, de querer falar e as pessoas que tentarem parecer que sabem mais do que você quando elas nem são especialistas na área. Mas porque você está falando, então, não, é uma mulher que está falando. Então, não vou escutar, eu vou ensinar para ela. Então, tem todas essas questões. Fora que realmente dá um medo. Quando você pensa, por exemplo, um trabalho de consultoria, que tinha eu e outra bióloga, e todo mundo que estava trabalhando na obra, no site da obra, eram homens. Então, a gente tem medo. Né? Não, não vamos dizer que não temos medo, porque temos medo. Sim. Então, é bem complicado. A gente está tentando mudar essa situação, mas... Fora as piadas sem Sim, graça, e né? aí Também. eu perguntei isso mais pelo fato de Ceará ser, por si só, um estado muito machista, né? Bastante machista. Então, eu fico imaginando que tudo muito, muito maior, assim, é tudo mais difícil por conta da cultura do próprio estado, né? Quando eu fui para ir com Letícia, a primeira vez, o choque de cultura para ela foi imenso, né? Porque é muito, muito complicado. Às vezes a gente chegava no local, ela se dirigia para falar com uma pessoa e a pessoa não conseguia falar com ela, tinha que falar comigo, né? É muito complicado isso, né? E tem toda a questão de que, às vezes, as pessoas chegam, você está no campo, aí eles perguntam logo, e o teu marido, o teu namorado, deixa que vir para campo? E você fica assim olhando, como assim, né? Sim, Por que você tem que responder isso? exato. Não faz sentido nenhum. Só que eles acham, porque uma mulher não pode estar no meio do mato fazendo trabalho No meio do mato, pegando cobra sozinha, né? Pois sozinha. é. Mas a gente tem esperança que um dia isso mude, né? Vai Então, melhorar. Eu acho que o que as meninas estão fazendo agora, lá do Herpet, segundo Herpetólogas, que é uma página boa para todo mundo seguir, e todo o trabalho de luta que elas estão fazendo é extremamente importante, sabe? Para que a gente não sofra isso. Aquela história, por exemplo, de a gente ter o último artigo lá que saiu da Amazônia, 27 homens e nenhuma mulher. Né? Então, tudo isso é um processo que a gente tem que se fazer ouvida. sim. Tem muita coisa para mudar ainda. Bom, deixa eu pegar aqui uma outra pergunta. Tô perdido. Tá. Eu vi que você fez um vídeo outro dia sobre batismo, Eu gosto batismo muito. de espécies, né?
Se eu não me engano, você falou sobre a pseudopaludícola, não é isso? Pocotó? E Foi. aí, pedi para você comentar que o Atlas Rodrigues pediu para você comentar um pouco sobre o processo, né, de batismo das novas Tá. espécies. Eu não sou taxonomista, né? Eu sou ecóloga. Então, ainda não passei por aquele processo de, eu vou descrever uma espécie porque eu sou ecóloga. Mas eu acho extremamente interessante a ideia. E aí, na época que eu fiz o vídeo, é porque tem espécies que são. Você olha para o nome e você fica, ai, que legal, né? Então, como que funciona o batismo? Normalmente o cientista vai para campo ou para coleção, né? Essas coisas podem acontecer tanto em campo quanto material de coleção. E aí, ao ver a espécie, ele vê que aquela espécie não foi nomeada ainda. Ela tem características que são diferentes da característica das outras espécies. Em sapo, a gente vai olhar normalmente a morfologia, vai olhar o canto, que normalmente que vai ser diferente, e vai olhar a parte molecular, né, de DNA. Então, depois de eles olharem todas essas características, de fazerem medidas de tudo isso, aí eles vão chegar à conclusão se aquela espécie é uma espécie nova ou se é uma espécie já conhecida para a ciência. Se for uma espécie ainda não batizada, essa espécie vai receber um nome. E aí o cientista ele dá um nome conforme ele quer. Aqui no Ceará, por exemplo, a gente tem muitas espécies que recebem nomes de acordo com a localidade que ela foi encontrada. Então, por exemplo, o Adelofrine maranguapensis, ele foi encontrado em Maranguape, é o local tipo dele. Então, por isso Maranguapensis. A gente tem espécies que recebem um nome de acordo com a característica morfológica, né? Por exemplo, o Synax ruber. Né? Ruber vem de vermelho, né? Uma característica da espécie. E a gente tem espécies que homenageiam pessoas. Eu falei aqui do lagarto, lá de Maranguape-Baturité, o Placosoma lima verdorium. Ele homenageia o professor José Santiago Lima Verde, né, que foi aquele professor que iniciou os estudos aqui no Ceará. E ele homenageia, ao mesmo tempo, o dono do sítio onde ele foi encontrado, com o sobrenome também, a Lima Muito Verde. bom. Então, o processo de batismo ele vai passar por tudo isso, né? Vai ter aquela questão de encontrar a espécie, descobrir por todas as características da espécie que é uma espécie nova e batizar. E aí eu falo que é legal porque tem umas espécies que são muito... Eu não lembro de onde é essa, que é um sapo que o gênero dele é mini. Mini? O gênero é mini, é de outro país, não lembro de onde é. E aí, descobriram 3 espécies, e aí colocaram mínimo, minimum, se eu não me engano, a outra é mini aturi, e o outro eu não lembro o nome. Mas ficou tipo essa junçãozinha de palavras para dizer que ele é realmente uma espécie muito pequena. E aí eles brincaram disso no gênero e no epíteto específico da espécie. Madagascar. Pronto. Eu achei muito legal. Eram 3. Mínimo, miniature e... Schoolie. O outro eu não lembro. Minuscule. Que é Eu minúsculo. tô... Achei muito legal. Foi um dos melhores que eu vi nos últimos tempos. Eu joguei no Google aqui para ver de onde que era. Pô, muito legal. Mas tem todas essas nuances, né, cara, do batismo. Tem para quem gosta de ouvir podcast, tem um podcast agora do Diego Santana, que teve um com a Sara e com o Henrique Caldeira Costa sobre justamente dar nome, né, às coisas, sobre taxonomia. Então, vale a pena dar uma olhada. É o Ciência... A Sara fala, inclusive, de A a Z, né? Ciência de A a Z. Só tem lá no Twitter. A Sara fala, inclusive, de uma espécie daqui no podcast, que é o Proceratophilus araripe, né? Que é lá do sul do Ceará, da região da Chapada do Araripe. Bom. Sobre homenagem, só para falar mais uma, a gente tem aqui outra que homenageia o professor Paulo Cascon, que é lá da UFC, que é Rinella Cascone. Cascone. Né? Que é uma homenagem a ele, que é da Serra de Baturité, essa espécie. Massa.
Tem outra pergunta aqui. Fala que na serra as pessoas costumam matar as serpentes, né? Como que trabalhar essa questão enquanto professor? Tá. É, essa é uma questão que passa pela parte da educação ambiental. Né? E aí a gente confunde, às vezes, a questão de educação ambiental, que a gente acha que educação ambiental é ir no local uma vez, dar uma palestra e nunca mais voltar. Sim. Né? E isso é uma crítica que muitas pessoas têm, porque educação ambiental não é isso. Educação ambiental envolve um processo. Então, essa questão de não matar as serpentes envolve isso, envolve todo o processo de você conversar com a comunidade, de você se fazer ouvido pela comunidade, de você compartilhar conhecimentos com ela, enquanto escuta as coisas que ela quer falar também. Isso é muito comum. A gente levou um trabalho para o último Congresso de Herpeto, que foi feito lá na região do Vale do Jaguaribe, que a gente fez o trabalho inteiro só coletando dados de serpentes que eram mortas por as pessoas da região. Então, a gente fez uma lista com serpentes que a gente encontrava mortas, que as pessoas mandavam foto para a gente, que tinham matado. Por quê? Porque a ideia é que serpente é um bicho ruim. As pessoas têm essa ideia, infelizmente. Serpente é um bicho ruim. E essa ideia não é uma ideia que elas cultivam só quando elas chegam à vida adulta. Um dos meus alunos de monografia, o Gutenberg, ele trabalhou com alunos de ensino médio. E os alunos dele já tinham a ideia de que a gente tem que matar. Que é o que eles veem no dia a dia. Então, enquanto professor, a gente tem que trabalhar com a questão de que os nossos alunos, eles precisam ver a importância desses animais dentro do sistema ecológico. Eles precisam ver qual a importância desses animais em vários aspectos da vida. Porque quando eles começam a ver isso, eles, então a gente não vai matar, a gente sabe por que eles são importantes. Então, a gente tem que começar assim, com os alunos, a gente tem que começar a fazer educação ambiental na escola, a gente tem que começar a falar de serpentes nesses locais, na escola, em todo lugar que a gente vá. Né? Sim. E engraçado... Pode falar, Henrique. Não, termine. E é engraçado que quando você chega, por exemplo, em um local novo para fazer coleta, é a coisa que mais lhe aproxima dos moradores. Eu não sei se tu sente isso, mas eu sinto. É quando eu chego e falo, olha, quais são as espécies de serpente que aparecem por aqui? E eles começam logo a conversar e contar as coisas. Né? Um modo de se aproximar. Sim, sim. O pessoal você chega e começa a perguntar, então mas você vai pegar cobra? E que não sei, isso é bem legal. O momento é a abertura que você tem para poder conversar, né? Ontem a gente teve uma live no YouTube de Papo Cheio, né? Foi justamente sobre divulgação científica e educação ambiental, né? A gente teve uma troca de informações muito produtiva e uma das teclas que a gente bateu foi justamente isso, né? Da falta de continuidade de alguns trabalhos. Você chegar num local com uma certa abordagem e esquecer que aquilo tem que ser continuado. Você não pode simplesmente chegar e jogar aquela monte de informação sem dar uma base ou sem ter sem pensar em como que a comunidade vai receber aquilo de fato, né? Tem que separar o que é educação ambiental de fato e o que é sensibilização, né? Como que você vai fazer essas coisas. E realmente, chegar nas comunidades, o Ale falou aqui que sapos também sofrem. Sim, sofrem bastante. Eu acho interessante que, por exemplo, quando tem serpente acidentada, né, eu falando agora da minha experiência como veterinário, se alguém se compadecer, geralmente essa serpente ela vai ser encaminhada para algum órgão para ser resgatado. Então, frequentemente a gente recebe serpente que foi atropelada, mas ainda ficou viva, principalmente serpentes maiores, né? Animal que foi esfaqueado, a gente já recebeu serpentes que foram esfaqueadas. Mas isso não acontece com os sapos. A gente sabe que as pessoas matam os sapos, mas ninguém pensa em levar os sapos até o veterinário para ver se dá para fazer alguma coisa. Para dizer que isso nunca aconteceu, acho que vindo da população, eu só atendi 2 sapos vindo da população, né, que chamaram alguém para resgatar. Um foi uma rã, um Leptodactylus, que estava com a perna fraturada, não estava conseguindo pular. E outro foi um sapo cururu que tiraram de uma área que estava sendo queimada.
Foram as duas únicas vezes assim que alguém pensou em salvar o sapo. Mas também acontece, a gente tem que tentar mudar isso à medida que as coisas vão acontecendo, né? É, esses, no início da quadra chuvosa, agora, se não me engano, foi final de janeiro, início de fevereiro. Eu fiz até um post outro dia no Instagram falando disso. A gente teve um caso em Fortaleza de um condomínio que ficava muito próximo de uma lagoa. Esse ano choveu bastante e teve uma explosão de rinela. Um monte de sapo-cururu por lá. E aí, esses bichos, eles estavam invadindo o condomínio, segundo os moradores. Porque era muito, muito sapo, assim, muito. E aí fizeram uma reportagem na TV aqui. E na reportagem, o jornalista perguntava: o que é que você faz? Aí algumas pessoas, não, a gente joga sal, a gente joga que boa, água sanitária, né? Joga sal, joga água sanitária nos bichos. E eles vão embora. Aí você fica imaginando toda a questão que envolve isso. Porque, assim, as pessoas não sabem por que tem muito sapo ali. Elas não vão atribuir, porque eles estão em processo de reprodução, uma reprodução explosiva, porque isso é uma ideia da academia, né? Uma ideia da ciência, não uma coisa que eles veem no dia a dia, que eles vão saber explicar. Mas para eles, a única maneira de mandar embora é fazer isso, é jogar sal. Sim. Isso aqui no Ceará é muito comum. Muito, muito comum. Então as pessoas falam, não, porque esse sapo, pessoas já falaram pra mim, não vou mais seguir a Débora no Instagram, porque ela posta foto de sapo o tempo inteiro. Eu também. Já falaram isso pra mim várias vezes. Né? Mas tem que fazer, tem que postar a foto dos bichos, gente. Mas essas questões culturais são difíceis de mudar, né? Porque envolve muita Sim, coisa. quando eu morava aí no Ceará, eu cresci num terreno que tinha muito, eu lembro, anfisbena, né? Tinha bastante anfisbena. Tirava assim uma pedra do chão, tinha anfisbena embaixo. Tinha os antigos mabuia, né? Que agora eu não sei qual que é o gênero que ocorre, não sei se é Brasilicinques. Enfim, mas aqueles lagartinhos, lagarto liso, né? Que eram os antigos Aqui mabuia. eles dividiram em vários gêneros. E na minha casa também tinha bastante sapo cururu, tem até hoje, né? E eu lembro que o que a gente aprendia apareceu, tem que matar. Não tem que fazer, tem que matar, porque esse bicho é peçonhento, vai mijar e vai deixar você cego, e por aí vai, né? E é muito difícil mudar isso no âmbito cultural. Mas a gente está tentando, é difícil às vezes, tomara que um dia a gente consiga mudar. Tem Janaína falou aqui que achou um Pithecopus. Hoje está querendo saber como proceder. Janaína, manda um direct pra gente, que a gente conversa assim que acabar a live, para entender, para não estender essa discussão de como que o bicho chegou até você e tudo mais. Manda um direct pra gente que a gente conversa depois. E aí, cadê? Deixa eu ver. Tem outra pergunta. A gente conversou outro dia também com o Alê, na live dele, sobre trabalhos de história natural, né? Que tem a tendência, não é uma tendência, né? Mas a gente tem visto cada vez menos trabalhos com foco na história natural. E aí, quem que perguntou? Pedro perguntou se você já leu muitos trabalhos sobre história natural ou se é algo escasso aí no Ceará. Aqui a gente tem muitos trabalhos de história natural. Inclusive eu tenho alguns, né? Alguns dos meus trabalhos são trabalhos de história natural. Então eles são comuns. A gente ainda não está num nível muito alto de testar muitas hipóteses. Porque, como eu falei anteriormente, tem várias áreas que a gente não sabe nem o que tem, né? Então, trabalhos de história natural, eles são muito comuns aqui no Ceará e eles são extremamente importantes. Se a gente parar para pensar, a gente precisa conhecer
questões ligadas aos animais, questões ligadas aos bichos, como eles vivem, o que eles comem, todas essas questões, e que muitas vezes a gente tem deixado de lado, mas trabalho de história natural é um trabalho importante, Sim. é um trabalho extremamente importante. Que bom que Então eu tenho, eu tenho. quem quiser saber sobre herpeto do Ceará vai dar uma olhada nos trabalhos da Débora. Tem os trabalhos falando de cuidado parental, falando sobre modo de defesa, essas coisas, trabalho de história natural que a gente acaba encontrando e tem que publicar, né? Antes de fazer a próxima pergunta, né, eu lembrei a gente está falando aqui sobre medo de serpentes, essas coisas todas. No nosso canal do YouTube, se você ainda não é inscrito, aproveita, vou fazer o merchan agora. Aproveita, vai lá, se inscreve, ativa as notificações. Tem um vídeo chamado Você Tem Medo de Cobra? Que aí a gente explica um pouco dessa questão de como por que a gente tem medo de cobra, porque toda a questão cultural e evolutiva envolvendo o medo de cobra. Então vai lá dar uma olhada, é um vídeo curtinho, 3 minutos e pouquinho. Você Tem Medo de Cobra, no nosso canal do YouTube, né? youtube.com/Herpeto em Foco. Aí, vou fazer também pode, com certeza. Lá no blog do Nurof, no blog do Nurof, tem textos falando sobre isso também, sobre medo de serpente, sobre a questão cultural voltada para anfíbio. Então, dê uma olhada lá. Sigam o Instagram do Nurof. @NurofUFC, não é isso? UFC, Boa. isso. E dos bichos que eu imagino maravilhosos, você já viu, qual que é a espécie que você mais gosta? E por quê? Ai, gente. Eu adoro a Pitecopus nordestinos, a perereca macaco. Porque foi a primeira espécie que eu tive coragem de pegar com a mão, né? E foi uma espécie que me rendeu coisas boas. Uma vez, uma das minhas fotos de Pitecopus foi escolhida para National Geographic como foto do dia. Nossa. E eu ganhei um concurso fotográfico aqui no Ceará, da Secretaria do Meio Ambiente, com uma foto desses animais. E que essa foto vai ser capa de um livro sobre os animais das unidades de conservação aqui do estado. É um livro que está sendo feito pela Casa Civil. Legal. Aqui do estado do Ceará. Então, é uma espécie que eu gosto muito porque ela me traz recordações boas. Né? Óbvio, tem espécies da herpeto que meu sonho é ver, assim, muitos dendrobatídeos, né, lá da Amazônia, que eu nunca vi, que eu queria ver. Bichos da própria Caatinga. A gente estava falando outro dia do Ceratóforis, os juazeirenses, que eu sonhei com esse bicho um dia antes da minha defesa do mestrado, então eu nunca ter visto. E meu sonho é ver ele. Mas, por enquanto, é essa, Pitecopus nordestina. E é um bicho muito bonitinho, né, cara? Eu tenho... O Diego tava falando outro dia, chamando elas de pererecas de pôster. De pôster. Muito bom. Porque todo mundo põe ela em foto, assim, em pôster. Uma das poucas vezes que eu fiz campo em Quixadá, né, lá no interior, eu fotografei esse bicho lá num brejinho, perto da minha casa, da casa que eu morava até, né, lá em Quixadá, e, tipo, sensacional. Primeira vez que eu vi Pitecopus nordestino, eu acho que na época ainda era Filomedusa, não tenho certeza. Mas, enfim. Mudou faz pouco tempo. Acho que 2016, né, não sei. Foi. Era mais bonito Filomedusa. Eu também prefiro Filomedusa, mas isso aí fica para outra discussão, né? Tem um... Eu queria fugir um pouquinho do tema. A gente está falando de herpetologia no Ceará, mas acabou falando um pouquinho de educação ambiental, um pouquinho de cada coisa, né? Eu acho legal não ter ter um tema fixo, mas poder falar de outras coisas. Tem uma pergunta aqui que eu não vou colocar para não dar ibope, mas eu queria comentar sobre. Não, é porque assim, perguntou o que é que você acha de um certo vídeo de um certo biólogo que lambendo um sapo, né? Ridículo. E aí, enfim, só para a pessoa depois não vir no direct falar que a gente não comentou sobre.
Mas não vou colocar a pergunta aqui para não dar ibope e depois printarem a gente falando alguma coisa. Mas enfim, né? Um certo biólogo de um certo canal lambendo um sapo. O que você acha disso? Já respondeu. Ridículo. Pois é, não tem outra coisa para falar a respeito, né? Acho que é uma... A gente tem muita gente postando muita coisa sobre anfíbios e répteis, né? E parece ser uma corrida, às vezes, para ganhar like, ganhar curtida, sem se preocupar muitas vezes com a ética, né? De como você está passando essa informação. Já vi algumas discussões, inclusive, sobre mas se não for assim, você não atinge a população. Eu discordo, eu acho que tem como a gente atingir a população de outras maneiras. É trabalho de formiguinha, querendo ou não, a gente acaba não conseguindo alcançar as grandes massas muito rápido, né, como essas pessoas conseguem, por ter visibilidade de televisão, por ter visibilidade de outras questões, mas eu prefiro assim, né, não alcançando as grandes massas muito rápido, mas pelo menos continuando o trabalho da maneira mais ética possível. Todo mundo acaba postando foto com bicho na mão e tal. Todo mundo tem esse tipo de material, né? Tipo, de falar que não tem, mas eu acho que é como você passa isso para o público leigo, né? Aí eu acho que o problema tá todo aí. Porque o público leigo que é atingido por isso, ele vê isso, ele vai se sentir, eu posso fazer também. Sim, Né? exatamente. E isso pode dar vários problemas. Pode não dar um problema naquela hora, mas a toxina pode se acumular no fígado, por exemplo, e a pessoa acabar, né, morrendo por conta disso. Então, é realmente uma coisa ridícula. A educação ambiental não se faz dessa forma. Divulgação científica não se faz dessa forma. Né? A gente tem que respeitar os animais. Tanto faz ser anfíbio, quanto serpente, quanto lagarto. Quando a gente entra no campo, a gente tem que ir sabendo que a gente tem que respeitar esses animais. Afinal de contas, eles estão lá e a gente que está meio que invadindo o espaço deles. Então, não faz sentido nenhum. Né? Então, eu prefiro milhões de vezes seguir alguém que tem responsabilidade ambiental, que tem responsabilidade com o que está divulgando, do que uma pessoa que não tem responsabilidade nenhuma com o que está fazendo. Né? A gente não precisa angariar likes desse jeito. Exatamente. E falando em likes, eu lembrei de... Eu estou com o computador aqui aberto do lado, acabei de lembrar de outra coisa. Não sei se vocês viram, um professor muito conhecido da Herpeto acabou de criar um canal no YouTube, que foi o Paulo Sérgio Bernardi. Né? Então sigam o Paulo Sérgio Bernardi, né? Um exemplo muito bom aí de profissional que eu tenho certeza que vai acabar postando muita coisa legal. Né? E a Sara acabou de entrar aí também. E aí, Sara, boa noite. O meu bate-papo tá travado aqui. Não, tem trocentos. Eu não consigo ver quem entrou. Tem trocentos comentários aqui. Eu não consigo ver quem entrou. E Débora, sobre o trabalho que você está realizando, os trabalhos que você está realizando agora, o que você vê de perspectiva assim para futuro, né? Você está tentando, né, passar no concurso que você falou, o seu sonho é orientar pessoas na Herpeto, mas e os trabalhos? Como é que você continua fazendo? O que você está tentando fazer para não parar, né? Nos últimos 2 anos, eu dei aula, né, na graduação, lá no campus da UES de Itapipoca, na FACEG. E aí eu orientei alguns alunos lá, principalmente com a etnobiologia. Então, eu orientei alguns alunos com a parte de educação, de estratégia pedagógica, que era um curso de licenciatura, né? Então, as monografias são voltadas para isso. E aí eu fiz muitos trabalhos com a etnobiologia. Além disso, tem os meus trabalhos ainda. Eu ainda tenho coisas do mestrado e do doutorado para publicar. Então, eu estou nesse processo, né, de publicar essas coisas, todos esses artigos que eu ainda tenho para publicar, os artigos dos meus alunos com etnobiologia e algumas coisas relacionadas à consultoria. Tipo, listas de espécies, que a empresa me cedeu os dados e eu estou no processo de publicação. Então, realmente, para não parar, eu tenho feito isso e tenho feito a parte de divulgação
no Instagram, né? Enquanto eu estou aguardando a questão do pós-doutorado, para ver se eu consigo trabalhar com o projeto que eu tinha em mente para o pós-doutorado, que era para fazer trabalhos relacionados à caatinga mesmo. Entendi. Então, basicamente, é isso, né? Ah, E aí, sempre tendo ideia. Sempre alguém mandou mensagem, Débora, é isso. Vamos fazer, vamos cuidar. e quanto a parcerias, né? Como que você enxerga essas parcerias que acabam acontecendo? Hoje a gente falou algumas vezes sobre como tá fácil, né? O acesso à informação e como tá fácil você trocar ideia com outras pessoas. Mas a gente acaba vendo também que tem muito caso de pessoas que não veem isso de uma forma positiva, de você às vezes ceder um dado seu para outro pesquisador, ou abrir as portas do seu laboratório, ou da área que você trabalha para outros pesquisadores. Como que você vê essa questão das parcerias hoje, né, Beto? Eu acho que ciência é colaborativa. Eu acredito que ciência seja colaborativa. Então, não tem como eu falar, eu vou trabalhar com arquiteto e eu vou trabalhar sozinha. Isso não existe, né? Você não faz ciência sozinho. Então, para mim, ciência contra colaboração. Se ciência conta colaboração, a gente tem que se manter sempre aberto para as pessoas que estão trabalhando, que querem fazer alguma coisa, que têm ideias novas ou ideias não tão novas assim, mas que estão dispostos a conversar. Né? Se a gente para conversar, se a gente para ali junto ter ideias, para colaborar um com o outro, é uma maravilha, né? Então, ciência precisa ser colaborativa. Ótimo. Não se faz ciência sem isso, né? A Sara até comentou, né, que parceria deixa o trabalho mais completo. Aí chame as mulheres para fazer. A gente comentou sobre isso agora há pouquinho, Sara. Logo antes de você entrar, Sim. né? Que é sobre a importância de colocar mais mulheres nas colaborações, né? E Tô tentando subir aqui. Vi aqui veio, o comentário da Sara. a gente falou sobre. Eu tenho um trabalho com ela, Perfeito, inclusive. perfeito. Ela falou Itapipoca, A gente coraçãozinho. tem uma... Sim. Bom, a gente tá indo agora, Débora, para os últimos minutos de novo, né? Eu estou olhando aqui o cronômetro. Ok. E aí, queria pedir para você falar um pouco o que você falaria para quem quer trabalhar com herpeto hoje, tá? Estou começando a graduação, quero trabalhar com herpeto, e principalmente para a galera que está no Ceará, nos interiores, né? Tem muita gente como você que está em locais no interior, tem essa vontade de trabalhar, mas que de repente não tem acesso ainda a um professor naquela instituição, né? Vamos lá. Eu acho que vocês podem seguir algumas coisas, né? Mas a minha instituição não tem professor. Como a gente já comentou, está muito aberto hoje em dia. A gente tem acesso a muitas questões, principalmente na internet. Então, a maioria dos laboratórios, eles têm páginas, a maioria dos laboratórios, eles colocam as coisas que eles publicam. Então, procure ler. Né? Eu gosto de réptil e anfíbio. Então, se você gosta de réptil e anfíbio, leia sobre eles. Procure trabalhos, desde os trabalhos mais simples de história natural até os trabalhos de listas de espécie. E leia. Né? Eu acho que talvez isso seja a primeira parte do que a gente tem que fazer. Segundo, busque orientação. Se você não tem orientação específica para aquela coisa no seu campus, mas provavelmente o seu professor, os seus orientadores, eles conhecem alguém e eles podem fazer esse encontro. Por exemplo, eu falei para vocês, eu conheci a minha orientadora de mestrado e doutorado em um congresso, porque o meu orientador da graduação me apresentou a ela. Então, ele fez essa ponte para mim. E os professores, eles podem fazer isso. Eu tinha um aluno da graduação que ele gosta de pássaros. E eu orientei a monografia dele com aves, que era de etnobiologia com aves, mas eu falei para ele, olha, você tem que procurar pessoas. E aí eu falei de algumas pessoas para ele, para que ele buscasse, né? E hoje ele está lá pensando, né, no que fazer. Então,
tente falar com seus professores para que eles façam uma ponte entre você e outras pessoas, caso não tenha ninguém da Herpeto no seu campus. Se tiver, bata na porta do laboratório. A gente tem exemplos lá no Nurof tem uma seleção, né? Mas a gente teve exemplos de alunos que bateram na porta do laboratório. Então, eu estou na universidade de tal local, tem um professor de herpeto, bata, converse, preste atenção se ele vai lançar a seleção, busque, né? A gente tem que fazer isso. Deixa eu ver o que mais. Ler, fazer pontes, tentar conhecer pessoas, né, da área, tudo isso ajuda bastante, né? Ajuda bastante no processo. Perfeito, perfeito, muito bom. Né? E não desistir apesar das adversidades, né? Sabe que vai não encontrar desistir. muitos problemas ao longo da graduação e não desistir. Né? Não desistir. Bom, pessoal, estou vendo aqui que não tem mais perguntas. Queria agradecer de novo, Débora, por ter aceitado, pela participação. Muito bom conversar com você. Tive o prazer de conhecer a Débora quando eu estava no começo, assim, ainda dos meus estudos, no meado da graduação. Muito legal. E manter esse contato até hoje é muito importante para mim, ter esse contato com todo mundo da Herpeto que eu conheci lá no começo. Agradecer a todo mundo que está aqui até agora, todo mundo que foi e voltou. Aí eu dando a Sara falando que tá com saudade, também tô. Sara chegou no final do segundo tempo da live. Lembrar que depois essa live vai estar disponível no nosso canal do YouTube, então se inscrevam no nosso canal do YouTube, ative as notificações, aquela coisa toda, ajudem a gente, compartilhem com os amigos. O que a gente comentou sobre as serpentes, tem um vídeo lá no nosso canal sobre isso. As outras lives já estão lá, algumas das outras, né? Nem todas estão, infelizmente. Mas a gente vai continuar compartilhando sempre que possível. Tá bom? E aí, aqui no Instagram, as lives ficam salvas no IGTV. Né? Ficam quebradas no IGTV, mas ficam lá. E aí, pro YouTube vai uma versão editada, bonitinha, tal, sem as falhas de conexão que acontecem toda a vida. Mas beleza, pessoal? Débora, mais uma vez, muito obrigado. O que você precisar da gente do Herpeto em Foco para divulgar as suas postagens, para divulgar os seus trabalhos, pode contar com a gente, com todos os nossos canais de comunicação aqui, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. O que você quiser fazer que a gente possa ajudar, será um prazer. Tá bom? Muito obrigada, Henrique. E podendo contar comigo também, pode contar. Eu esqueci outra coisa. Próximo domingo, a gente tem o De Papo Cheio, vai ser sobre conservação de anfíbios. Tá bom? No YouTube. Então legal. Fiquem ligados lá, vai ter o Iberê, o Pedro Peloso, a Michelle Abadi, uma galera para trocar essa ideia domingo. Tá bom, pessoal? Até mais. Tchau. Tchau.